Bom, o tema de hoje é falar sobre os gliomas de alto grau, que são os tumores malignos primários do sistema nervoso central. Uma das características desse tumor é ele não ter uma interface nítida entre o tumor e o tecido cerebral normal. Esse tipo de tumor é formado a partir de mutações que aparecem a partir de uma célula progenitora. As mutações são difusas, tem a mutação de P53, tem a mutação do IDH, tem fatores inflamatórios associados, como TNF-alfa, produção de enzimas proteolíticas, entre outros. Bom, como eu falei, esse tumor ele parte de uma célula progenitora que vai sofrer esses tipos de mutações. E inicialmente vai virar um astrocitoma difuso. Normalmente o astrocitoma difuso ele vem da mutação que ocorre no cromossomo 17. Esse astrocitoma difuso vai continuar com suas mutações, se transformando assim no astrocitoma anaplásico, e com a perda do cromossomo 10 do astrocitoma anaplásico ele vira um glioblastoma secundário. Existe também uma outra via onde a célula progenitora ela vira um glioblastoma primário direto, sem passar por essa série de mutações. Geralmente esse tipo ele tem um IDH selvagem, que não sofreu mutação. Ou seja, ela já tem um IDH primário. E junto com esse IDH primário, ela vai ter aquele conjunto de outras mutações. Vai ter mutação do P53, vai ter alterações nos seus fatores de crescimento, vai ter a mutação do PTEN, o PTEN, vai ter a perda do cromossomo 10 e, com isso tudo, o IDH selvagem. Bom, aqui mostrando aquela célula progenitora que desenvolve o tumor. Mostrando aqui a célula progenitora que vai gerar o glioblastoma primário diretamente, com aquelas mutações que eu já citei. Mutação da P53, do PTEN, fatores de crescimento envolvidos também. Bom, então a célula progenitora, para virar o primário, ela tem a mutação do P53, do PTEN, vai ter a perda do cromossomo 10 e vai ter o IDH selvagem. A célula progenitora também pode dar origem ao astrocitoma difuso, quando ela tem a mutação do IDH e a mutação da P53. Geralmente a mutação ocorre no braço curto do cromossomo 17. Sofre mais mutações, vira o astrocitoma anaplásico. Sofre uma mutação no cromossomo 10 e vira glioblastoma secundário. A célula progenitora também pode ter mutação do IDH e a perda do cromossomo 19 do braço curto, virar um oligodendroglioma, que pode sofrer mais mutações e virar um oligodendroglioma anaplásico. E por final, essa célula progenitora pode perder a fusão do BRAF e virar um astrocitoma pilocítico, que não é o objetivo dessa aula, né? Essa parte final não é o objetivo da aula. Bom, aqui um corte de uma imagem patológica que mostra o tumor em sua macroscopia. O objetivo de mostrar a área de células proliferativas e o pool não proliferativo do tumor. O pool não proliferativo vão ser células que não vão se proliferar de forma rápida, né, logicamente, e estão na fase G0 da divisão celular. E o outro grupo de células são células proliferativas, que têm a proliferação dela muito aumentada. Tão aumentada que grande parte dessas células tornam-se não viáveis, porque a célula não consegue suprir suas necessidades de nutrição e acabam se degradando e formando até áreas de necrose dentro do tumor. Quanto maior for a área da área proliferativa, mais maligno é o tumor. O exame que serve para diferenciar essas células que se proliferam mais é o Ki67, que consegue ver essas células tumorais que se proliferam muito no glioblastoma. Bom, além disso, as células do pool proliferativo, elas também, além de não conseguir se nutrir adequadamente, elas também são células não viáveis, com perda de função celular, e por isso que a maioria delas vai acabar morrendo. No tumor, é normal que o pool não proliferativo seja maior, em média 60% a 70% das células do tumor, e o proliferativo seja menor, entre 30% a 40% das células tumorais.
E o proliferativo ele chega a perder até 80 a 85% das células que ele produz. A maioria das células são células não viáveis. E o KM67, mais uma vez, é o exame que vê isso daí. E essa relação dessas células proliferativas e não proliferativas é chamada de doubling time, que é essa relação de quantidade dessas células. Só fazendo uma correção, doubling time, no caso, é a relação das células proliferativas, as células que morrem e as que não morrem. Não tem nada de relação com um pool não proliferativo. Doubling time é entre as células proliferativas, a quantidade de células que é viável e que não é viável. Né? A relação desses dois tipos de células que vivem e as que não vivem. Bom, esse slide mostra a nova classificação. Mostra a nova classificação da WHO, onde agora a gente tem uma classificação histológica e molecular do tumor. Tem a classificação fenotípica e genotípica. Nessa nova classificação, novas entidades foram colocadas, né? E a gente tirou o nome glioblastoma multiforme. Agora vai chamar só glioblastoma e ainda chamado como GBM. Bom, esse slide ele fala do IDH, que é uma enzima mitocondrial, cuja função dela é agir no metabolismo do citrato, do NAD, transformando o NAD para NAD+. O objetivo dela é metabolizar o citrato e gerar com isso proliferação celular e biossíntese de proteínas. E o IDH tem duas opções. Ou ele pode ser mutante ou pode ser selvagem. O selvagem ele não tem mutação, a enzima é selvagem e por isso, como ela é uma enzima que age na proliferação celular, ela estando funcionante, ela faz com que o tumor prolifere mais rápido. E uma observação é sempre que o IDH for selvagem, o MGMT é não metilado. É outra informação aí em relação à parte biomolecular do IDH selvagem. Sempre que o IDH é selvagem, o MGMT é não metilado. Importante então guardar que o IDH1 selvagem ele tem pior prognóstico do que o IDH1 mutante. Bom, nesse slide a gente mostra aqui na imunistoquímica, o exame que a gente usa para ver o IDH é isocitrato desidrogenase e que mostra aqueles caminhos moleculares da mutação. Primeiro a gente tem um glioma de baixo grau, um astrocitoma difuso, sofre a mutação do IDH1 e quando ele tem a codeleção do braço em seguida aqui, se ele tem o P19 que é codeletado, é um oligodendroglioma. Se ele tem o P19 que é sem a codeleção, ele vai ser um astrocitoma bom, né? Um glioma de baixo grau. Minto, quem tem a codeleção do P19 que é o astrocitoma de bom prognóstico. O oligodendroglioma não tem a codeleção do P19 que é. Bom, essa imagem aqui tem o objetivo de mostrar pra gente que a ressecção radical do tumor tem um papel importante em aumentar a sobrevida do doente. O que se sabe é que quando tem uma ressecção maior, a partir de 78% do tumor, já existe uma melhora na sobrevida e no prognóstico. Quando a gente consegue uma ressecção mais radical, maior do que 98%, seria o ideal, seria o nível de ressecção que melhor ajudaria o doente. E esse fluxograma também mostra que um paciente que tem uma ressecção maior do que 95% e que tem mais do que 34 anos, ele tem uma melhora importante na sobrevida dele. Na média entre 15 e 18 meses. E quando é mais jovem ainda, quando ele tem menos de 34 anos, às vezes o tumor pode nem voltar, ele pode ficar livre da doença. Aqui mostra alguns fatores prognósticos que influenciam aí na resposta ao tratamento: a idade,
a histologia do tumor, né? Quanto menos agressivo o tumor ele for, o KPS do doente, quanto maior o KPS, melhor vai ser o prognóstico, o nível de ressecção da cirurgia e a presença de quimio, radioterapia adjuvante. E quando a gente fala de tratamento, a gente tem os 4 passos. Primeiro, a ressecção cirúrgica, que é a parte fundamental do tratamento, falando daquele grau de ressecção do tumor. A realização de quimio e de radioterapia. Tem também a terapia molecular e o tratamento multidisciplinar do doente, depois que ele passa por toda a abordagem do tratamento. E a nova filosofia na neuro-oncologia é a gente tentar fazer a melhor quantidade de ressecção para melhorar o tempo de sobrevida do doente, mas com a responsabilidade de tentar manter a qualidade de vida do doente. Os principais objetivos são fazer a ressecção máxima do tumor de forma segura, preservando as áreas neurológicas funcionais, as áreas eloquentes. E uma maneira que a gente pode usar para evitar essas áreas funcionais e eloquentes seriam fazer um mapeamento das áreas de risco para evitar esses déficits neurológicos durante a ressecção. Aí tem vários métodos que a gente pode usar. Bom, o primeiro passo no pré-operatório é conseguir o estudo de imagem, que tem que ser uma ressonância magnética. A ressonância vai dar para a gente a localização anatômica do tumor, o formato tumoral, se é uma lesão múltipla ou se é uma lesão única, o grau de infiltração tumoral. Também a gente consegue ter uma noção funcional cerebral através da espectroscopia e da perfusão. Dá para ver também o grau de ressecabilidade no pós-operatório e o grau de acessibilidade do tumor durante a cirurgia, se ele é acessível ou não. Esse slide mostrando para a gente aí, pela ressonância, o formato do tumor, né, dando também uma boa localização anatômica de onde o tumor está. Aqui mostrando também o formato, se ele é multifocal ou não, a localização anatômica, etc. E aqui uma espectroscopia que mostra para a gente o metabolismo do tumor, a área de maior proliferação celular, a área mais laranja, e aqui até onde pode estar a extensão do tumor, né? Sendo aqui a área de maior metabolismo e essa área de cor mais clara, a área de menor metabolismo do tumor. A gente vê isso através da espectroscopia da ressonância. Para a gente conseguir fazer essa classificação funcional do tumor, a gente utiliza a colina como molécula para ver esse grau de funcionalidade. A colina é um produto de degradação de lipídios através da membrana celular, que vem da membrana celular, digo. E a gente faz esse cálculo através da relação colina com a creatinina ou através da relação colina com o N-acetil-aspartato. O N-acetil-aspartato é um marcador neuronal, um marcador de lesão neuronal. E na espectroscopia, geralmente quando a gente tem um tumor com infiltração, a gente vai ter uma colina alta e um N-acetil-aspartato baixo. E isso indica para a gente infiltração, colina alta e N-acetil-aspartato baixo. A colina normalmente, no tecido cerebral normal, ela normalmente é maior que o N-acetil-aspartato. Outro estudo que a gente pode fazer na ressonância é a perfusão. A perfusão ela vai avaliar o CBV, que é o Cerebral Blood Volume, o volume de sangue que chega no cérebro. E as áreas que têm uma atividade mitótica maior vão ser as áreas que vão ter uma vascularização maior. E com isso a gente consegue ver a perfusão do tumor. E outro tipo de estudo que a gente pode fazer com ressonância é a avaliação funcional das partes eloquentes do tecido cerebral. Nessa avaliação funcional é bem difícil a gente conseguir definir bem a área da linguagem. A função dela, o objetivo da ressonância funcional é mais conseguir ver as áreas motoras. Outra coisa que é importante a gente fazer é conseguir dar o diagnóstico por imagem. Por exemplo, nessas imagens aqui, a gente tem a colina elevada. Quando a gente tem a colina elevada, a gente tem o GBM. Quando a gente tem
Quando a gente tem a colina normal, a gente fala mais a favor de metástase. E quando a gente não tem colina elevada, fala mais a favor de infiltração tumoral. A colina então ajuda a diferenciar. Quando está alta é um GBM, quando está normal é a metástase. Quando não tem a colina, fala a favor de infiltração. Quando a colina está normal, fala a favor de metástase, porque a metástase não tem infiltração. No caso da figura aqui, o de baixo é a metástase, que é a figura que não tem infiltração, evidenciada pelo gráfico da colina. E o de cima é o GBM, que tem a colina elevada, demonstrando que tem infiltração e que necessita de uma ressecção maior do tumor por conta disso. Bom, e aqui esse slide mostra as novas técnicas que podem auxiliar o cirurgião durante a ressecção do tumor. São as orientações intraoperatórias, que é a neuronavegação, o ultrassom intraoperatório, a ressonância intraoperatória, a orientação anatômica, né, através do conhecimento anatômico, e o uso do 5-ALA para marcação das áreas de tumor. Bom, aqui mostra a primeira parte, que seria basicamente as orientações anatômicas, através do uso do conhecimento subsigido dos pontos craniométricos. Aqui a neuronavegação tem uma função maior no início da cirurgia, onde os parâmetros do exame estão correlacionados de forma mais correta com o doente. Depois, no decorrer da cirurgia, esses parâmetros vão se perdendo um pouco e aí você acaba se perdendo dentro da neuronavegação. E a neuronavegação pode ser atualizada através da ressonância intraoperatória, que é uma sala ao lado, the next door, o conceito, onde você está operando, faz uma ressonância nova e a partir daí você usa aquele novo parâmetro para poder voltar a navegar. Aqui outra ferramenta que ajuda a gente, que é a coloração com 5-ALA, que é o 5-ácido aminolevulínico. E utilizando essa substância a gente consegue ver a região do tumor que fica colorida, né, com essa substância. Uma outra ferramenta que a gente pode usar é a estimulação cortical profunda, que é o padrão ouro para a gente poder mapear áreas motoras e áreas de linguagem durante a cirurgia, evitando aí lesões de áreas eloquentes. O ideal é quando for usar o estimulador, a gente não usar o monopolar para fazer a estimulação, mas é sempre o bipolar para fazer isso. Aqui mostrando a gente usando o estimulador cortical bipolar, que tem aí uma melhor resposta. E aqui mostrando um gráfico, né, comparando os pacientes que a gente usa o mapeamento cerebral com aqueles que a gente não usa. Os que a gente usa, a gente consegue uma extensão de ressecção maior e a gente consegue o melhor controle da morbidade. O paciente sai com menos déficits, mostrando aí que ele realmente ajuda aí a nossa cirurgia para melhorando aí o resultado para o nosso doente. Bom, nesse slide aqui diz em relação à área da linguagem, o ideal é que quando a gente for fazer estimulação o paciente fique acordado, porque a área da linguagem ela tem uma variação anatômica importante, também tem uma organização cortical muito variável, podendo estar mais profundo, mais superficial. Pode ter um efeito de massa do tumor deslocando a área da linguagem. A ressonância funcional ela é inacurada, não serve para definir bem a área da linguagem. Então, por isso, ela tem que ser feita de forma o paciente acordado, quando a gente for fazer o mapeamento cerebral. E aqui algumas preocupações quando a gente bota o paciente acordado. Paciente que tem efeito de massa importante, um desvio de mais de 2 centímetros da linha média. Pacientes obesos por causa da apneia obstrutiva do sono. Pacientes psiquiátricos, crianças, fumantes. Apresentação de náusea no intraoperatório. E uma perda importante de função. E aqui nesse gráfico mostra o grande benefício de fazer essa monitorização com o paciente acordado. Num follow-up de 6 meses, apenas 1,6% dos pacientes que sobreviveram mantiveram a linguagem sem déficits.
quando fizer o mapeamento correto. Outra parte fundamental é o protocolo de neuroanestesia correto. Aqui uma opção de protocolo de neuroanestesia, uma pré-medicação, a gente usa o midazolam, Propofol e remifentanil para seguir com a sedação, né? Uma analgesia fazendo um bloqueio local com lidocaína. E se caso o paciente tenha convulsão, soro gelado para parar com as crises convulsivas. Aqui mostrando o exemplo do bloqueio supratronclear, do bloqueio dos ramos cervicais superiores, o objetivo de fazer um bloqueio em capacete do doente. E o outro bloqueio que a gente faz é o occipital maior. A gente usa a escala de Hansen para fazer a quantificação da sedação do doente. Aqui mostrando a escala de Hansen e a dose de Precedex, que é dexmedetomidina. É o tempo em minutos, quanto de dose que a gente usa do Precedex e qual escala que a gente tenta deixar o doente nos vários tempos cirúrgicos, sendo que o Hansen 6 é o mais profundo, né? Outra coisa importantíssima dentro do ato cirúrgico é controlar a frequência cardíaca e a pressão do doente, não deixar ele escapar muito dos parâmetros de normalidade. Esse slide aqui tenta lembrar para a gente sobre a recorrência dos gliomas, né, como que eles possam acontecer, né, as recorrências. E por causa disso, uma técnica que pode ser útil é fazer uma dura mater não absorvível abaixo da dura mater normal, para você evitar ali uma região de fibrose e facilitar a vida do cirurgião numa segunda abordagem, se isso for necessário. E é importante ressaltar também que a ressecção cirúrgica da reincidiva do glioblastoma também aumenta a sobrevida do doente. Então também vale a pena a gente fazer o tratamento cirúrgico da recidiva por causa disso. E aqui outro fator importantíssimo no tratamento dos gliomas, padrão ouro aí pra gente tratar também, né, como medicamento. Padrão ouro é a gente usar a temozolomida, o quimioterápico temozolomida, o TMZ. A temozolomida ela age na metilguanina metiltransferase. Essa enzima ela é produzida pelo gene que produz o MGMT. Isso. Bom, nesse slide a gente mostra a comparação do tratamento que mostra o uso da temozolomida e o uso da temozolomida seguindo pela radioterapia. Mostrando que quando se usa temozolomida, o prognóstico é melhor. Hoje também estão sendo pesquisados outros targets para as terapias moleculares, com um avanço maior para os inibidores da angiogênese e também os fármacos que agem na apoptose, que aumentam a apoptose de células tumorais. E aí é basicamente isso, um apanhado geral dos glioblastomas de alto grau. Depois mais ou menos isso que tem para falar mesmo.